Então nós vimos aqui na segunda reunião o princípio da honra. E vimos também João 13:20. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me... Perdão, deixa eu ler de novo. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando, olha, aquele que recebe quem eu enviar, aquele que honrar quem eu enviar, recebe honra a mim. E quem recebe honra a mim vai receber e enviar o Pai que me enviou. E nós vimos também Lucas 13:35. Não me vereis mais até que venha dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava falando, eu vou embora. Vocês não vão me ver mais. Vocês não vão ver a minha glória, o meu poder, a minha unção, as minhas curas, as minhas maravilhas, até que vocês aprendam a honrar a quem eu enviei. E diga, bendito este homem, esta mulher, que foi enviado pelo Senhor, e os honre. Esta é a verdade. E na terceira, então, nós acabamos falando de Mateus 10:40-42. Aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe um galardão de profeta. Aquele que recebe o justo, na qualidade de justo, o galardão de justo. E aquele que dá de beber, ainda que seja um copo d'água, um desses pequeninos, de forma alguma, perderá a sua recompensa. E nós começamos a ensinar no final da segunda reunião sobre esse texto, e começamos a terceira reunião nesse texto. E vimos que profeta está falando a pessoas em autoridade acima de nós, justo em pessoas em autoridade do nosso nível, e pequeninos, pessoas em autoridade abaixo de nós que estão submetidas à nossa autoridade. E vimos também na terceira reunião que muitas vezes não tem a ver com o pregador ou o profeta ou quem está ministrando, e sim como ele é recebido. Então nós vimos o exemplo de Ana, que apesar de Eli ter confundido ela com uma alcoólatra, com uma mulher que estava bêbada, mesmo assim ela o honrou e recebeu uma recompensa completa. E nasceu Samuel, talvez o mais ilustre entre todos os profetas. E na terceira reunião começamos falando sobre isso. E falamos também de 4 níveis de autoridade. Falamos de autoridade civil, falamos de autoridade social, falamos de autoridade familiar e falamos de autoridade na igreja eclesiástica. E vimos que o princípio da honra se aplica a todos os níveis de autoridade. Então, na quarta reunião, nós aprendemos a honrar a autoridade civil e a recompensa que vem disso. Na quinta reunião, aprendemos a honrar sobre a autoridade social e a recompensa que vem disso. Na sexta reunião, nós aprendemos a honrar a autoridade familiar e a recompensa que vem disso. Na sétima e oitava reunião, aprendemos a honrar autoridades da igreja e a recompensa que vem disso. E hoje eu quero falar de honrar aqueles que foram confiados à nossa autoridade. Amém, queridos? Os pequeninos, que fala lá em Mateus 10:42, podem ser as crianças, mas não significa só isso, porque são também todos aqueles que são confiados à nossa autoridade delegada. Muitos hoje, no corpo de Cristo, ao redor da terra, e mesmo que saíram da igreja, foram machucados, estuprados, maltratados, abusados, ainda que espiritualmente e verbalmente, por líderes que trataram mal em autoridade sobre essas pessoas. E isso aborrece o Senhor. E o Senhor nos adverte. E aqui eu quero começar. Abra comigo em Mateus 18, verso 6. Nós vamos ler Mateus 18, verso 6 e verso 10. Todos acharam? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra neste momento. E clamamos pela presença do Seu Espírito. E clamamos pela Sua presença neste lugar. Porque nós queremos Te honrar, essa atenção. Queremos Te honrar com o nosso coração quebrantado, contrito, sedento, faminto pela Tua palavra, pela Tua presença. Queremos Te honrar com a nossa vida aqui, não só superficialmente, mas corpo, alma e espírito voltado para a Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento e ensina-nos. Capacita-nos, fortaleça-nos, implante as verdades do reino, ajuda-nos a entrar em lugares novos na Sua presença e viver os princípios que têm se perdido da igreja nos dias de hoje. Temos aprendido princípios aqui, ajude-nos, Senhor. E eu oro, Senhor, abençoando esse povo desde já, clamando pela Sua presença, pela Sua sabedoria, pela Sua capacitação. Desde já, eu preciso de Ti, Espírito Santo.
Senhor, olhe para nós com a tua graça, bondade e misericórdia essa noite. E eu peço a ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, cobre-nos com o teu sangue, livra-nos de toda seta maligna, que os teus anjos estejam cercando todo este ambiente, guardando todo este ambiente, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, que só o Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, para tocar as nossas vidas, nossas mentes, para a glória do Senhor. E nós oramos, Jesus, no teu bendito nome. Amém, queridos? Eu vou ler em duas traduções diferentes. Eu vou ler na King James e vou ler na versão inglesa contemporânea. Na King James diz assim, Mateus 18:6. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Verso 10. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer desses pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial. A versão inglesa contemporânea. Olha nessa versão que coisa incrível que Jesus diz aqui. Ele diz assim, será terrível, repita comigo, terrível. Será terrível para as pessoas que fizeram um desses meus pequeninos pecarem. Seria melhor a estas pessoas pular na parte mais funda do oceano com uma pedra ao redor do pescoço. Verso 10. Não sejam cruéis a nenhum dos pequeninos. Eu vos prometo que seus anjos estão sempre com o meu Pai no céu. Repita comigo, seus anjos. Que passagem maravilhosa. Mostra que os anjos do Senhor têm cuidado de nós. Só que esse texto é um alerta de Jesus. Repita comigo, alerta. Se Jesus diz que é terrível fazer algum pecar, se Jesus diz que é terrível fazer alguém se desviar, se Jesus diz que é terrível fazer alguém tropeçar, significa que é terrível e terá consequência. E por que Jesus diz isso? Acompanhe comigo. Quem é que nos dá autoridade? É Deus. Jesus mesmo diz, eis que vos dou autoridade. Veja, a autoridade é delegada por Jesus. Nós recebemos uma autoridade delegada por Jesus. Toda autoridade vem de quem? De Deus. E nós já vimos isso aqui em reuniões anteriores. Nós já falamos sobre isso daqui. Repita comigo, toda autoridade vem de Deus. E Deus, Ele é amor. E Deus, Ele é socorro bem presente. E Deus é nosso refúgio e fortaleza. E Deus é o nosso escudo e proteção. Se Ele nos deu autoridade, líderes, eu não estou falando de não disciplinar e não corrigir pessoas. Eu estou falando de amar pessoas. Se Ele nos deu autoridade, Ele nos deu autoridade para quê? Para amar e cuidar dos pequeninos. Se Ele nos deu autoridade, é sua autoridade, é para que nós possamos andar em amor e proteção aos pequeninos. Em outras palavras, a autoridade que nos é delegada, queridos, por Deus, ela não tem outro objetivo, senão reproduzir aquilo que Deus é, amor e proteção. Dentre outras coisas, que nós vamos falar talvez em outros dias. Mas se ao invés disso, nós usarmos a autoridade delegada para fazer pessoas tropeçarem, para criar fofocas no meio da igreja, para deturpar a verdade, para manchar a imagem de alguém, se nós usarmos essa autoridade para abusar, para tirar vantagem, machucar o pequenino, isso afronta diretamente a Deus. Antes de afrontar a pessoa, afronta diretamente a Deus. Deixa eu te mostrar algo. Jesus disse assim, Mateus 25:40. O rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Como que é essa tradução? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Meu Deus, o que isso quer dizer? Olhe para mim agora, sem se assustar. O que isto quer dizer? A forma como tratamos nossos irmãos, nossos líderes, nossas esposas, as mulheres, os esposos, nossos filhos, nossos empregados, as pessoas na igreja. A forma como tratamos essas pessoas é a forma como estamos tratando a Jesus. Como fizeste a esses meus irmãos, a mim estão fazendo. A forma como tratamos uns aos outros é a forma como estamos tratando o próprio Jesus. Uau! Alguns podem dizer amém. Outros podem dizer ai de mim. Isso é muito sério, irmãos. A honra traz recompensa. A desonra sempre traz desgraça. Isso é muito sério. Olha o que Pedro disse, e eu vou ler na versão amplificada. 1 Pedro 5, 1, 3. Advirto e aconselho os presbíteros entre vocês, os pastores e líderes espirituais da igreja. Eu também, presbítero, pastoreai, cuidai, guardai e guiai o rebanho de Deus sob a vossa responsabilidade, não por constrangimento, mas espontaneamente, não desonrosamente. Repita comigo, desonrosamente. E o que é desonrosamente? É o que Pedro continua dizendo. Motivados pela vantagem e lucros que vem do ofício, mas com entusiasmo e alegria. Não como dominadores, como arrogantes ou ditadores, ou como tiranos sobre aqueles abaixo de vocês. Sejam exemplos, padrões, modelos do viver cristão para o rebanho, a congregação. Todo líder, toda pessoa que crê que tem um chamado, seja para a palavra, seja para o louvor, seja para o diaconato, seja para o presbitério, seja para a escolinha, seja até para limpar a igreja. Toda pessoa que crê que é um obreiro, que tem um chamado, precisa ter isso daqui na ponta da língua. E precisa ter isso como padrão de comportamento em sua vida. Porque senão não haverá recompensa. Todo obreiro deveria meditar nisso. Todo aspirante a obreiro deveria meditar isso. Muito forte, querido. Mas eu gostaria de resumir aqui. Porque existem vários tipos de líderes, vários tipos de liderança, vários tipos de servos, vários tipos de obreiros. E eu gostaria de resumir aqui e falar de apenas dois tipos. Eu vou falar líder, que abrange todos aqueles que servem na obra do Senhor. Se não abrange você, deveria abranger você também, porque você também foi chamado para servir. Se não abrange você ainda, então vai abranger você a qualquer momento, porque a qualquer momento Deus quer desabrochar, melhor dizendo, o seu chamado, o seu ministério. Então eu quero falar de dois tipos de líder. A liderança que aprimora a vida e a liderança que suga a vida. Repita comigo, aprimora a vida. Segundo, suga a vida. O que faz diferença entre uma liderança e outra é o que está no coração do líder. É isto que faz diferença entre uma liderança, entre um obreiro e outro. O que está no seu coração. Lembra que nós ensinamos aqui nas primeiras reuniões que toda honra e toda desonra procedem do coração. Aqui se aplica o mesmo princípio. O que faz diferença entre líderes, obreiros, servos, é o que está no coração deles. Então esses obreiros, esses servos, esses líderes, eles podem construir o seu próprio ministério ou estar em um ministério de duas formas: desonrando ou honrando. Honrando, recompensa. Desonrando, muitas vezes desgraça. Sendo um líder de desonra, é aquele que suga a vida. É aquele que faz os pequeninos tropeçarem. É aquele que vê as pessoas como um veículo para que o seu chamado seja cumprido. Vê as pessoas como um veículo para que a visão que há sobre a vida dele vá para frente.
ou líderes de honra, que é aquele que aprimora a vida, que cuida de vida, que é verdadeiramente um líder. É este que faz o seu chamado um veículo para servir pessoas. Ele faz do seu chamado, da sua visão, um veículo para servir pessoas, para levá-las ao crescimento, para levá-las a Cristo. Então esses muitas vezes são taxados como chatos, porque fala, querido, entra no quarto, fecha a porta, vai orar em línguas, vai meditar na palavra. Querido, sem reunião de oração, você não está vindo. Querido, vamos orar, vamos buscar o Senhor. São taxados como chatos. Por quê? Porque eles aprimoram vida. Mas aqueles que sugam vida, eles enchem a barriga. Vão para o churrasco, vêm para isso, vêm para a festa, vêm para aquilo. Sempre buscam entretenimento. O entretenimento nós já aprendemos aqui, que é a idolatria. Isso significa que eu não posso ter entretenimento? Não, não é isso. Significa que se o entretenimento for a prioridade da minha vida, é idolatria. Nós podemos ter entretenimento. Nós não podemos colocar o entretenimento na frente de Deus, só isso. Deus está à frente. Quantos entendem o que eu estou falando? O líder que desonra vê as pessoas como meio para cumprir o seu chamado. O líder que honra vê o seu chamado como meio para servir as pessoas. Aqui está a diferença. Aquilo que está no coração. E são esses os líderes de honra, que são confiados, que recebe os seus confiados, cuida deles, leva-os a Cristo e com isso receberão muitas recompensas. A motivação do coração produz resultados diferentes. Como que eu vou dizer isso? Tanto naturalmente, nós vimos que todo princípio se aplica ao natural e ao espiritual. Por exemplo, o espiritual. No dia do julgamento, no trono de julgamento, Jesus levará em conta a motivação que estava em nossos corações. Por que eu fiz o que fiz? Qual a motivação no meu coração de vir pregar aqui? Qual a motivação no seu coração de subir aqui para tocar? Qual a motivação no seu coração de sentar aqui para ouvir? Por que eu fiz o que fiz? A motivação do meu coração vai ser determinante com o meu julgamento. E a mesma coisa, nós vimos vários princípios, eu não preciso voltar a eles, mas nós já falamos aqui sobre honra na área natural. E é exatamente isso que Pedro está tratando aqui nesse texto. Nesse texto que nós lemos. Então nós precisamos analisar os nossos resultados. Analisar os nossos frutos. Quais os frutos que eu estou produzindo? Quais os resultados da minha vida? Nós precisamos analisar, porque os nossos frutos vão mostrar qual é a nossa motivação. Eu provo isso. Na tradução King James, Mateus 11:19, parte final apenas, diz assim: todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. A sabedoria é comprovada pelas obras que são os seus frutos. Na tradução Nova Tradução Viva, Mateus 11:19, parte final. A sabedoria demonstra que está certo pelo que resulta dela. A sabedoria demonstra que está certo pelo que resulta dela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que a motivação que há no meu coração por construir o meu nome, fazer conhecido o meu chamado, fazer conhecido o meu ministério, fazer conhecida a minha reputação, fazer conhecida a minha visão, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, da minha maneira, do meu jeito, muitos mortos e feridos ficarão pelo caminho. Os frutos vai demonstrar com que tipo de sabedoria eu andei. Os frutos vão demonstrar com que tipo de sabedoria eu andei. Agora, se a motivação for pegar o meu chamado e fazer dele um veículo para levar pessoas a Cristo, também vai mostrar qual é o fruto. O fruto de fazer pessoas irem a Cristo, de levar pessoas a Cristo e edificar pessoas, vai mostrar qual é a sabedoria que eu andei. E de acordo com a sabedoria com que eu andei, eu vou receber honra. Quer dizer, eu vou estar honrando e vou receber recompensa. Dependendo da sabedoria que eu andar, eu vou estar desonrando e eu não terei recompensa. Honrar também é ajudar os pequeninos a crescerem em intimidade. Repita comigo, intimidade. E também no chamado. Repita comigo, em chamado. Ao líder que honra, a maior alegria do coração dele
São ver as pessoas que eles treinam, que eles pregam, que eles ensinam, que eles são confiados, andar em intimidade com Deus e dentro do seu chamado. Veja, duas coisas: andar em intimidade com Deus e dentro do seu chamado. A junção de intimidade com Deus e dentro da sua vocação dá-se o nome de andar em sabedoria. Repita comigo: andar em verdade. Andar em verdade é andar em intimidade com Deus e andar dentro daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. O apóstolo João disse assim, 3 João 3:4: pois eu me alegro sobremaneira pela vida dos irmãos, pelo testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que ouvir os meus filhos andarem na verdade. Andar em intimidade com Deus e andar dentro da vocação pelo qual eles foram chamados. O que é andar na verdade, então? Andar em intimidade e andar no chamado. O objetivo do líder que honra, do servo, do obreiro, enfim, é ver aqueles que eles treinam, aqueles que estão sob sua autoridade, andar em verdade e ir mais longe do que eles foram. Ir além do que eles foram. O nosso direito é, aqueles que nós treinamos, terá uma unção dobrada do que aquela que nós tivemos. Verdadeiros pais querem o crescimento dos filhos. E eles querem ver seus filhos ir mais longe. Por isso que Jesus disse, olha, as obras que eu faço, vocês farão maiores. Ele deixou o exemplo. Em outras palavras, ele falou assim, eu quero que vocês façam mais. Eu quero que vocês vão além. Eu quero que vocês cresçam. Veja, queridos, principalmente dos líderes que anseiam ser líderes, principalmente aqueles que anseiam ser líderes, dos líderes que querem fazer outros líderes, nós precisamos ter no coração um desejo de vê-los ir além, crescer, fazer muito mais do que aquilo que nós fizemos, do que aonde nós fomos. Pastores e líderes, nós saberemos, queridos, que estamos crescendo como pais da igreja, quando o nosso coração desejar que aqueles que nós treinarmos sejam melhores do que nós. Isto é honrar. E isso traz recompensa. Veja Saul. Saul foi o oposto disso. Ele se sentia ameaçado por Davi. O grande problema na igreja hoje é que as pessoas se sentem ameaçadas e esquecem que Deus chamou todos. Saul se sentiu ameaçado, não é este o coração de Jesus. Quem está conosco há muito tempo, desde o início, sabe que nós sempre falamos, desde o início da igreja, que aquele que nós treinarmos tem o direito de receber uma unção dobrada. Muito mais do que aquilo que nós temos. Verdadeiros pais querem que os filhos vá mais longe. Outra forma de honrar é sempre pensar o melhor das pessoas. Repita comigo, pensar o melhor. Durante esses ensinos de honra, nós falamos muito sobre padrão de comportamento. E um padrão de comportamento que nós precisamos criar em nosso coração é sempre pensar o melhor dos irmãos. Pensar o melhor daqueles que nós estamos servindo. Pensar o melhor da nossa família. Nunca pensar o lado do negativo ou depreciativo. Ainda que as coisas aparentemente não saíram ou não foram feitas do jeito que nós pensamos. Se você pode, abre comigo em Filipenses 4:8. Repita comigo, outra forma de honra é pensar o melhor das pessoas. Eu vou ler em duas traduções. Eu vou ler na King James e vou ler na amplificada. Por que você faz isso, pastor? Porque nós estamos em estudo. Filipenses 4:8, na King James. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Uau! Uau!
Eu vou pensar da Patrícia. O que eu vou pensar da Patrícia? Tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, tudo que for digno, tudo que tiver louvor. Oi? A melhor evangelista. Eu não sei se é a melhor, mas é uma delas. E eu pude ver isso com os meus olhos. Eu louvo a Deus por isso. Eu vou ler na Bíblia amplificada. Dá uma olhada nisso. Irmãos, tudo que for verdadeiro, vou ler de novo. Irmãos, tudo que for verdadeiro, digno de reverência, digno de honra e decoroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é tratável e amável, tudo que é bom, tudo que é cativante, benevolente, se há alguma virtude e excelência, se há algo que é digno de louvor, considerai, pensai, meditai nessas coisas, fixai-as em vossas mentes. Meu Deus, fixai-as em vossas mentes. Nós precisamos criar um padrão de comportamento. O problema é que, como igreja, nós pensamos muito mal de muitas pessoas. E isso é desonra. Porque a desonra e a honra procede do coração. E nós aprendemos aqui que muitas vezes a desonra foi manifestada em pensamento e sentimento, e não em palavras. E a honra também foi demonstrada em pensamentos e sentimentos, e não em palavras. Fixai na mente. Precisamos aprender a viver assim, queridos. Precisamos aprender a guardar, a proteger nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a disciplinar, a corrigir os nossos pensamentos acerca das outras pessoas. Não podemos nos deixar levar por fofocas. Não podemos nos deixar levar por críticos. Não podemos nos deixar levar por comportamento de caluniadores e insubmissos, de desobedientes, que vão nos contaminar e fazer com que a gente pense coisas erradas de pessoas. Isso é desonra. E desonra não há recompensa. Às vezes nem falamos nada. Às vezes ficamos bravos. Às vezes ficamos ofendidos com pessoas. E em nossa mente nós ficamos reclamando nós mesmos. E de nós para Deus. Seja do pastor, seja do líder, seja do servo, seja do obreiro, seja do cônjuge, seja do empregado. E se nós fôssemos ouvir a Deus, por favor, preste atenção no que eu vou falar. É que nós ficamos ouvindo a nossa alma feridinha e machucadinha, capaz de receber ofensa. Mas se nós fôssemos ouvir a Deus como homens e mulheres de Deus, eu creio que Deus falaria assim: eu quero que você me agradeça pelas boas características desse homem. Eu quero que você me agradeça pelas boas características desse empregado, deste servo, deste pastor, desse irmão, desse cônjuge. Eu quero que você me agradeça pelas qualidades que essa pessoa tem. Eu quero que você me agradeça pelas vezes que eu usei essa pessoa para interceder por você, para orar por você, para instruir você, para estender a mão por você, para ajudar você, para dar oportunidade a você. Eu quero que você me agradeça pelas vezes que eu usei ele para ser canal de bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu serviço, para os seus negócios. Eu quero que você me agradeça que ainda que ele não fez nada por você, pelas vezes que eu usei ele para abençoar o corpo de Cristo na terra. E nós vamos ver o quê? Que quando nós começamos a profetizar, a falar, a declarar as qualidades, você vai ver que vai sumir os defeitos. E as qualidades vão sobressair sobre os defeitos. Eu vejo, querido, o dar graças a Deus pela qualidade das pessoas como subir numa escada. Parece difícil, mas leva para o alto. E eu vejo o reclamar, o criticar pessoas como descer uma escada. Parece mais fácil, mas leva para baixo. Quem tem ouvidos, ouça. Repita: criar em mim um padrão de comportamento que se encaixe em Filipenses 4:8. O que diz mesmo? Tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisto pensai. Até na área secular eu vejo esse exemplo. Eu vejo isso acontecer.
Imagina um empresário. Pode ser um pequeno comércio ou um grande comércio, uma grande indústria, uma pequena indústria. Imagina esse empresário. Se ele começar a honrar os seus empregados, liberando palavras sobre eles de incentivo, destacando as suas qualidades, destacando os seus acertos, sempre pensando bem deles, e mesmo quando tiver que corrigir, exortar ou trazer alguma correção, ensino, fazer de forma amorosa e respeitosa. Esses empregados, o que vai acontecer com eles? Eles terão o maior prazer de trabalhar para esse camarada. Eles vão ter a alegria de trabalhar para esse camarada que os prestigia, que deixa eles se sentirem valorizados. Então, eles vão se sentir prestigiados, valorizados e vão sair fora das conversinhas, vão sair fora das coisas erradas e vão honrar este patrão, da mesma forma que eles são honrados. E isso faz com que o ambiente muda, a atmosfera do lugar muda, o peso do lugar cai. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Então, o serviço ele sai com mais eficiência. E para resumir a história, o fim disso é que aumenta o lucro da empresa. Porque há recompensa onde há honra. Eu tenho visto isso acontecer. Repita, não permitir pensamentos negativos. Eu gostaria de falar um pouco sobre filhos. E talvez alguém vai querer me jogar o sapato agora. Se jogar, joga para errar, tá bom, irmão? Gostaria de falar um pouco sobre filhos. Nós estamos falando de honrar aqueles que estão abaixo de nós, né? Filhos estão abaixo da nossa autoridade, seja pai ou mãe. E a maior necessidade hoje é ter honra no seio familiar. Eu tenho visto muitas casas que já perderam a honra há muito tempo, inclusive de crentes. Final do ano passado, eu estava falando o evangelho numa cidade aqui na região, pregando, e tinha lá uma vizinha próxima da igreja. Acabou o culto, essa pessoa me procurou, falou: pastor, eu gostaria muito de participar da igreja, tal, mas o meu vizinho é da igreja. E para ser crente igual aquela família lá, eu prefiro não vir na igreja não, pastor. Só eu sei as gritarias que eu ouço lá. Então está faltando honra em muitos lugares, em muitas casas. Eu disse em reuniões anteriores a importância dos filhos honrarem os pais. E nós falamos sobre isso aqui. Só que o contrário também é muito importante. Os pais honrarem os filhos. Todas as áreas, civil, social, igreja, serão beneficiadas se os pais derem um exemplo de honra para os seus filhos. Repita comigo, honra. É muito comum hoje vermos pais diminuindo os filhos. Pais extremamente duros, rudes, nervosos com os seus filhos. Pais que criticam os seus filhos por causa de coisas mesquinhas e sem valor. Eu já vi o que eu vou falar. Pais brigar com o filho, porque no futebol jogou mal e perdeu um gol e perdeu o jogo. Irmãos, é um esporte. É um esporte. Não tem valor eterno. Sabe, hoje eu vejo pais liberando palavras pesadas sobre os filhos, ao invés de incentivá-los. Hoje eu vejo pais destacando os defeitos dos filhos, ao invés de ajudá-los em sua fraqueza. Hoje eu vejo pais ignorando as qualidades dos filhos, ao invés de exaltá-las. Pais que preferem falar dos defeitos do próprio filho, do que falar das qualidades do seu filho. Vou dar um exemplo, um testemunho que eu ouvi de uma mulher. O pai dela criticava por causa do seu peso. Então o pai falava para essa mulher, para essa jovem, né, essa adolescente, que cresceu ouvindo isso: você é gorda, você é horrorosa, você é feia, você nunca vai casar, ninguém vai querer você. E o pai ministrou isso na cabeça dessa moça. E durante anos essa moça sofreu com isso. E o que aconteceu? Ela adquiriu anorexia e bulimia depois. E ela por anos
sofreu com anorexia e depois por anos com bulimia. Até que ela teve um encontro verdadeiro com Jesus e foi curada, a princípio, das feridas internas e também dessa doença terrível. O que eu estou querendo dizer, queridos, pais, palavras negativas desonram os filhos. Palavras negativas, críticas, palavras ofensivas têm o poder de destruir uma pessoa. Até aqui tudo bem? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais com relação aos filhos. Lembra que o nosso objetivo aqui é aprender, é ensino. Os pais devem alimentar os seus filhos. E alimentar os seus filhos é dar a eles o que eles precisam para crescer. Então, quando incentivamos com palavras e instruções corretas, eles crescem, isso é honra. Hoje eu vejo muitos pais que desonram os filhos não só com palavras negativas, mas eu vejo pais desonrando os filhos por negligenciar os elogios. E também por negar a aceitação em determinados momentos. Eu explico. Ainda que os nossos filhos errem, ainda que precisamos corrigir os nossos filhos, eles precisam saber que eles são aceitos por nós, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros. E nós estamos falando que esse princípio se aplica a todas as áreas. Se aplica à igreja, se aplica aos irmãos que estão sentados do seu lado, se aplica aos nossos filhos espirituais, se aplica aos nossos filhos de DNA, se aplica aos empregados, se aplica a todos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Ainda que eles erram, eles precisam saber que eles são aceitos, que eles são amados, que eles têm valor. Os filhos, eles precisam frequentemente de 3 coisas. Repita comigo: afirmação, direção e encorajamento. Nós precisamos aprender isso. A pegar os nossos filhos e trazer uma afirmação a eles. E mostrar para eles quem eles são em Cristo. As promessas da vida deles. Que eles são capazes, que eles podem. Eles precisam ter uma direção, o que fazer, as decisões que tomar precisam da nossa ajuda. E eles precisam de encorajamento para vencer as lutas que vão se apresentar. Nós precisamos dar isso a eles. Sejam espirituais, sejam carnais, sejam todos aqueles que estão debaixo de autoridade. E compete a nós, que estamos com autoridade delegada, ministrar isto a eles. E a falta de ministrar isto a eles é desonra e não haverá recompensa. Os filhos precisam saber que são amados e valorizados. Do contrário, eles vão procurar a valorização e o amor longe da nossa casa. E isso é muito sério. Se nós não valorizarmos e amarmos, eles vão procurar isso longe da nossa casa. Filhos esperam dos pais aprovação. Repita comigo: aprovação. E se nós pais nos concentrarmos só na sua imaturidade, nos concentrarmos só nas suas deficiências, nos concentrarmos só nas suas limitações, sabe, estarão passando uma mensagem errada para os filhos. Estarão passando uma mensagem errada e poderão dar a ele exatamente o contrário daquilo que eles precisam para crescer. Nós precisamos atentar para isso. Muitas vezes eu vejo pais reclamando de filhos por causa do comportamento dos filhos. Então encontra um e reclama: ah, meu filho está fazendo isso, aquilo, ah, meu filho não faz isso, ah, meu filho não sei o quê. E reclama dos filhos. Enquanto isso, os nossos filhos estão se tornando aquilo que nós estamos falando. Salmo 127. Verso 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Outra tradução: dizeis que os filhos são uma herança, repita, herança do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa. Eu quero destacar aqui 2 coisas. Primeiro, herança do Senhor. E o que significa herança? Então fui me socorrer a várias significados em dicionários seculares da palavra herança. Por favor, acompanha comigo com muita atenção isso daqui. Herança significa o estado, a condição ou o caráter adquirido por ter nascido numa família em particular ou classe social. Vou ler de novo.
Herança é o estado, a condição ou caráter adquirido por ter nascido numa família em particular ou classe social. O que o Senhor está dizendo? Os filhos são herança do Senhor. Ele não está falando os filhos são herança de uma família poderosa, de uma família conhecida, de uma família rica. O Senhor está falando os filhos são minha herança, são herança minha, ou seja, a semente do próprio Deus está dentro dos nossos filhos. E se a semente do próprio Deus está dentro dos nossos filhos, compete a mim e a você regá-la. Compete a mim e você direcioná-la. Compete a mim e você instruir para que essa semente possa crescer. Então haverá uma herança do Senhor. Estaremos honrando os nossos filhos. E a honra trará recompensa. Qual é a nossa responsabilidade? É nutrir essa semente que está dentro dos nossos filhos, com amor, com valorização, com honra, com respeito e com a palavra de Deus. Segunda coisa que fala aqui, é fruto do ventre é uma recompensa. Se a semente de Deus está dentro do nosso filho, significa que se nós nutrirmos isso, os filhos se tornam a nossa recompensa. Simples assim. Porque tudo aquilo que Deus falou acerca dos nossos filhos vai se cumprir. Os filhos são herança. O fruto do ventre são a recompensa. A semente está dentro deles. E quando nós alimentamos essa semente com a palavra de Deus e com a unção do Espírito, nós teremos a recompensa. Quantos entendem o que nós estamos falando? Em outra palavra, como vem a recompensa? Com a honra. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era líder num determinado ministério que é bem longe aqui de Ribeirão Preto. A filha dessa pessoa havia saído de casa e entrado por um lugar muito ruim. E começou a se deitar com muitos homens, a usar drogas, a beber, a se prostituir. E essa pessoa veio ao seu pastor e disse assim: pastor, a minha filha se tornou uma prostituta. A minha filha se perdeu. A minha filha agora tem uma vida devassa, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E me tocou a palavra do pastor para aquela mulher. O pastor disse para ela assim: o problema é como você vê a sua filha. E como você fala dela. A Bíblia, disse ele, não fala para nós olharmos com os olhos naturais. Fala para nós olharmos com os olhos espirituais. A semente de Deus está dentro da sua filha. Rega ela. As invisíveis são eternas. As coisas naturais, visíveis, são passageiras. As invisíveis, espirituais, são eternas. A sua filha é do Senhor. Então essa mulher mudou o testemunho, o que dizia. E começou a falar: a minha filha é salva, a minha filha é abençoada, eu rego essa semente com oração, com adoração. E começou a profetizar. E entrou mês e saiu mês, e entrou mês e saiu mês. Chegou um dia que essa moça chegou de volta e falou: mãe, a senhora me aceita de volta? E hoje está na igreja servindo ao Senhor. Os nossos filhos são do Senhor, nós não entregamos eles para o diabo. Mas eles estão fazendo tudo errado, é temporário. Nós estamos regando a semente que tem dentro deles. Um grande problema dos pais hoje, querido, é que eles têm falado apenas o que eles veem naturalmente e não o que diz a palavra de Deus. Provérbios 6:2: está enredado com o que diz os seus lábios, está preso com a palavra da sua boca. Está preso com a palavra que sai da sua boca. Nós deveríamos olhar para os nossos pequeninos e dizer assim: você é um embaixador de Cristo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é herdeiro de Deus. Você é uma recompensa do Senhor. Você é abençoado do Senhor. Você nasceu para sinais, prodígios e maravilhas, como está escrito em Isaías 8:18. Você é a flecha do Senhor, como está escrito em Salmo 127:4. Você nasceu para andar em grande paz, como está escrito em Isaías 54:13. E assim, então vamos regando a semente que tem dentro deles. E vamos honrando os nossos filhos. Nós podemos começar a mudar nossas atitudes se necessário.
Agora. E começar a profetizar sobre as vidas dos nossos bênçãos, nossos filhos, profetizar bênçãos. E isto é honrá-los, haverá recompensa. Pois estamos presos com a palavra que sai dos nossos lábios. Até com o nome dos nossos filhos, nós devemos, você que está grávida, até com o nome do seu filho você deve se preocupar. Procurar saber o significado disso antes. Deixa eu dar um exemplo meu. No meu caso, Mateus significa presente de Deus, dom de Deus. Gabriela é feminino de Gabriel, que significa, Gabriel significa homem forte de Deus. E ainda que as circunstâncias tentam dizer outra coisa, eu creio que o Mateus é um presente de Deus e cheio do dom de Deus. Mas eu não estou vendo isso, mas eu não vejo o natural. Eu vejo o espiritual. A semente está dentro dele, está sendo regada. Ele é um presente de Deus e os dons de Deus estão sobre a vida dele. Quando eu olho para Gabriela, queridos, ainda que as circunstâncias sejam o contrário, eu sei que ela é uma mulher forte, uma garota forte de Deus. Mas ela parece tão frágil, ela chora à toa. A semente está sendo regada. Ela é uma mulher forte de Deus. Toda vez que eu olho para o Mateus e chamo ele de Mateus, eu estou olhando para ele e falando, o presente de Deus. Toda hora que eu olho para minha filha e chamo ela de Gabriela, eu estou dizendo, ô mulher forte de Deus. Até os nomes nós temos que pensar. Isso também é honra. A palavra se cumprirá. E haverá recompensa. A honra está também, prometo ser rápido agora, na disciplina. Repita comigo, disciplina. É aqui que alguns pais podem ficar bravos comigo. A ausência de disciplina é desonra. Desonra traz desgraça. A ausência de disciplina é desonra. Desonra traz desgraça. Tanto em nossos lares como na igreja, nós precisamos trazer disciplina. Na igreja, por exemplo, às vezes nós vemos pessoas com chamado, com a bênção de Deus, com o propósito de Deus, só que a pessoa está vivendo dissolutamente. Ainda que está na igreja, está fazendo tudo errado, não está andando naquilo que Deus está fazendo, não está em oração, não está junto. E como que nós podemos avaliar uma conduta assim? Precisa ter disciplina. Se não vir para a conduta daquilo que Deus está falando, não tem como fazer. Na nossa casa não é diferente. Os nossos filhos não é diferente. Muitas vezes nós precisamos corrigi-los. Mas muitas vezes eu vejo pais corrigindo filhos de forma errada. Porque nós corrigimos o comportamento, nós não atacamos o caráter. Gritou, corrigimos o comportamento. Mexeu onde não devia, corrigimos o comportamento. Mas não atacamos o caráter. Não falamos, você não presta, você não vai dar em nada, você é terrível, você é malcriado. Nós não atacamos o caráter. Nós corrigimos o comportamento. Isso é honrar os filhos. Nós precisamos aprender a diferenciar isso. Tratamos o comportamento errado dos nossos filhos e dos membros da igreja, mas não atacamos o caráter dos nossos filhos, nem dos membros da igreja. Por isso, toda vez que tratarmos com os nossos filhos, ou com aqueles que estão abaixo de nós em autoridade, não podemos atacar o caráter. É desonra, e desonra traz desgraça. Se por um lado existe pais que excedem na disciplina atacando o caráter, por outro existe pais que não corrigem os seus filhos. E isso também é desonra. E vai trazer desgraça. A Bíblia diz que aquele que retém a vara da disciplina não ama o seu filho. Eu vou provar isso daqui a pouco. Aquele que retém a vara da disciplina não honra, não ama. Tem uma tradução que eu vou ler aqui que fala que odeia o seu filho. Ah, eu amo meu filho, eu prefiro ficar com a palavra. Aquele que retém a vara da correção desonra o filho. O que acontece quando honramos o filho? A recompensa. Mas se não disciplinarmos o nosso filho,
O que ocorre? Desonra. Não há recompensa. Muitos pais, e eu já conversei com alguns, eu não estou falando de ninguém que está aqui, já falaram para mim: eu não disciplino meu filho porque eu amo ele. Mas são crianças estúpidas, mal criadas. Queridos, são crianças que não respeitam a autoridade, não respeitam professores. São crianças que não respeitam os mais velhos, são crianças que não respeitam outras crianças, são crianças que não respeitam os avós, são crianças que não respeitam os tios, são crianças que não respeitam os primos, são crianças que não respeitam nem os pais. São crianças que mandam até o pai calar a boca. Eles precisam de disciplina. Eles precisam ser corrigidos, precisam da vara da correção. Por que esses pais não disciplinam os seus filhos? Porque não seguem a instrução bíblica. E acreditam que amam os seus filhos. Só acreditam. Quem foi que falou que a vara da disciplina é para quem não ama? A Bíblia fala que é para quem ama. Eu tenho visto alguns padrões de comportamento antibíblicos. Primeiro, excedem nas disciplinas e atacam o caráter dos filhos. Segundo, pensam que amam os filhos e por causa disso não disciplinam os filhos. Então, aqueles que excedem na disciplina e atacam o caráter dos filhos, o final, o que é? Os filhos se ressentem com os pais. E aqueles que não corrigem os filhos, porque pensam que ama, qual é o futuro dessa criança? É ser uma pessoa desobediente, rebelde, que não aceita autoridade sobre a vida deles. Haverá desgraça. E o que devemos fazer então, pastor? Ouvir o que diz a palavra. E o que diz a palavra? Eu vou ler em duas traduções. Primeira tradução que eu vou ler, na King James, Provérbios 13, 24. Se você quiser colocar lá numa outra tradução, pode pôr. Provérbios 13, 24. Olha só. Quem nega disciplinar e repreender o seu filho não o ama. Quem ama de fato não hesita em corrigi-lo. Olha nessa tradução amplificada. Aquele que retém a sua vara, repita comigo, vara. Aqui está falando de correção, punição e disciplina. Olha só, aquele que retém a sua vara odeia o seu filho. Ou desonra o seu filho. Mas aquele que o ama, o disciplina prontamente. Existem coisas que compete ao pai fazer. Existem coisas que compete à mãe fazer. E se você precisa de ajuda, nos procure. Estamos aqui para ajudar. Mas nós precisamos aprender a disciplinar os nossos filhos. Senão vai ter problema. Salomão escreveu isso. Repita comigo, foi Salomão que escreveu. Agora, a Bíblia fala deste homem, o homem mais sábio. Lógico que nós não podemos compará-lo com Jesus. Mas o homem mais sábio e rico dessa terra. Agora acompanhe o raciocínio comigo. Salomão tinha autoridade para escrever isso? Eu repito para você. Tinha autoridade? Eu repito a pergunta para você. Eu digo, tinha. Ele viu toda a tragédia que aconteceu na sua família. Ele viu toda a desgraça que aconteceu na sua família. Seu pai, Davi, não repreendeu o seu filho. Não corrigiu o seu filho. Não disciplinou o seu filho. Filhos que ele teve com várias esposas. Veja, o filho mais velho de Davi chamava Aminon. Absalão era o terceiro filho. E Absalão tinha uma irmã, nascida com a mesma mãe e pai, porque tinham várias mulheres. E essa menina chamava Tamar. E Tamar, diz a Bíblia, era muito bonita. Repita comigo, muito bonita. E Aminon começou a desejar Tamar. E ele a convence de levar comida para ele. E ela leva, e Aminon estupra Tamar. E depois a despreza. Veja, Tamar era uma virgem real. Tamar era uma princesa. Tamar era filha do rei, vestia vestes reais. E agora a vergonha estava sobre a sua vida e sobre a casa de Absalão. E sobre a casa do próprio Davi, do próprio rei. Por 2 anos, Absalão ficou pé da vida, mas esperou que o seu pai corrigisse Aminon. Ele esperava que o seu pai corrigisse o seu filho.
pelo aquilo que ele fez. Mas Davi nunca corrigiu. Davi nunca fez nada. Sabe o que aconteceu? A ofensa foi crescendo no coração de Absalão. A cada dia a ofensa crescia dentro dele. E a ofensa passou a ser ódio. E o ódio contra Amnão cresceu. E também contra o pai, que não tomava nenhuma atitude e não fazia nada. E isso foi sendo alimentado por ele por 2 anos. Então, o próprio Absalão falou assim: eu vou pôr um fim nisso. Armou lá uma situação e mandou matar Amnão. E fugiu por 3 anos. Ao fugir por 3 anos, depois de um tempo, Davi vai lá e traz ele de volta. E o que Absalão fez? A sua ofensa não estava tratada. O seu ódio não estava tratado. A sua mágoa não estava tratada. Então ele ficou na porta do palácio, comprando o coração de todo mundo contra o pai. Toda pessoa ofendida fala contra pastor, contra líder, contra pai, contra mãe, contra qualquer pessoa de autoridade que essa pessoa se ofendeu. O problema é que nós temos coração ofendíveis. E isso nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida. Mas quando nós decidimos sair da desonra e entrar na honra, há a recompensa. Absalão era um cara ofendido, ferido, machucado. Então ele começou a comprar o coração de todo mundo contra o pai. E dizia: olha, se eu fosse o rei, eu faria diferente. Se eu fosse o rei, eu não faria isso. Se eu não fosse o rei, eu faria aquilo. Se eu fosse o rei, eu te abençoaria nisso. Se eu fosse o rei, eu faria aquilo outro. Qualquer semelhança na igreja hoje, querido, é mera coincidência, tá? Conspiração contra o rei. Então, literalmente, Absalão comprou o coração das pessoas contra o rei Davi, contra o seu pai. Apesar de Davi ter errado, a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. O fato de sermos homens e mulheres de Deus não nos isenta de errar. Apesar de Davi ter errado, era um homem segundo o coração de Deus. E o resultado dessa rebelião, para encurtar a conversa, Absalão foi morto. Davi chegou até a pedir: olha, não faça mal ao menino, não toque o menino, não fira o menino. Mas, queridos, os rebeldes sempre morrerão. Repita comigo: os rebeldes sempre morrerão. Entenda isso espiritualmente. E vê a rebelião de Abirão no Velho Testamento. Não, antes disso, no Pentateuco. Abirão, quais são os nomes dos 3 lá? Coré, e eu não lembro o nome dos outros 2. Datã, e qual é o outro? Abirão, não é isso? Coré, Datã e Abirão. Lembra disso? Sabe o que eu vejo aqui, querido? Os rebeldes sempre morrerão. Entenda isso espiritualmente. E ele foi morto, perseguido por homens de Davi. Mas mesmo assim foi morto, apesar de Davi falar: não firam ele. O que eu vejo aqui, querido? E eu já vou terminar. O que eu vejo aqui? Preste atenção. Eu vejo uma filha, provavelmente amarga, pro resto da sua vida, porque o seu pai não trouxe correção no seu lar. Eu vejo aqui um filho morto, porque não foi corrigido pelo seu pai. Eu vejo aqui um outro filho morto, e provavelmente esse homem, Absalão, poderia ter sido o rei de Israel, mas foi morto antes do tempo, porque não foi corrigido pelo seu pai. Tudo isso porque não teve correção, não teve a vara da disciplina. Se nós não disciplinarmos os nossos filhos e deixarmos eles fazerem o que quiserem, com as malcriações que eles quiserem, queridos, haverá desgraça. A correção, a disciplina é muito importante, porque é uma das formas de honrarmos os nossos filhos. Hoje eles não entendem, mas amanhã eles vão entender que nós só fazemos isso porque nós amamos. Eu lembro quando eu tinha que corrigir o Mateus com vara. Eu tinha uma varinha. O Mateus era o seguinte: ele via uma pessoa, ele dava soco. Todo mundo, lembra disso, Júnior? O Mateus era terrível, irmãos.
É que está sendo transmitido, senão eu ia contar um testemunho dele aqui. Ele está assistindo? Mateus, eu vou contar o que você fez. Nós estávamos numa igreja que tinha um degrau assim. E tinha um irmão que até veio aqui algumas vezes nessa igreja. E ele estava com uma calça de abrigo. E o Mateus correndo para lá, e correndo para cá, e correndo para lá, e correndo para cá. E esse irmão do meu lado, assim, ó. O Mateus parou, olhou de cima e baixo, fechou a mão e fez assim, ó. A dor subiu em mim, querido. Ele era terrível. Então eu peguei uma varinha, ungi a varinha. E toda vez que eu precisava disciplinar, não batia para machucar. Eu sentava ele no meu colo e falava: eu vou ter que disciplinar você, filho. Porque você fez isto, isto e isso. Porque você bateu no amiguinho. Porque você deu um soco na amiguinha. Porque você desrespeitou o mais velho. Porque você desrespeitou a autoridade. E dava lá umas varadinhas no bumbum dele. Ele chorava, eu abraçava ele. Pode perguntar para ele. Eu abraçava ele e falava assim: dói mais no papai do que em você. Mas você precisa aprender essas coisas. Passou um tempo, não muitas vezes. O Mateus nunca mais agrediu ninguém. Nós não podemos deixar os nossos filhos agredir todo mundo e achar que a culpa é das outras crianças. Ainda que as outras crianças tenham a culpa, os nossos filhos não têm o direito de bater em ninguém. Se nós não corrigirmos os nossos filhos, vai haver desgraça. É a Bíblia que diz. Olha a casa de Davi. E isso é desonrar os nossos filhos. Porque um dia eles vão crescer e eles não vão saber educar os seus próprios filhos. Não podemos, querido, deixar de corrigir e dizer a eles que nós os amamos. Que a correção é necessária, mas nós os amamos. E nós só corrigimos eles porque nós os amamos. Não podemos ir dormir com algo errado no coração para que não cresça no coração deles aquilo que cresceu no coração de Absalão. Nós corrigimos os nossos filhos porque nós honramos eles. E haverá recompensa. Mas depois que corrigimos, nós abraçamos, brincamos. E nós nunca mais ficamos jogando na cara. Você faz isso, você faz aquilo. Não. O que passou, passou. Vamos em frente. A menos que seja necessário corrigir pelo mesmo motivo, pela mesma coisa. E assim vamos honrando eles. Vamos honrando eles. Isso trará recompensas, querido. Recompensa em nosso lar, recompensa nos nossos filhos. Porque eles serão homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, com o caráter de Cristo. Pessoas tementes ao Senhor, pessoas que serão bem-sucedidas em tudo que eles realizarem. Quantos entendem o que nós estamos falando? Eu vou parar por aqui, continuamos na próxima quinta. Mas existe uma grande recompensa em honrar os filhos. Eles são herança do Senhor. Quantos aprenderam alguma coisa no dia de hoje? Fiquem em pé comigo, vamos orar.